Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre conservação de momento linear. Então vamos lá, na aula passada a gente explorou um pouquinho a ideia do centro de massa, então a gente calculou e aprendeu a calcular como que eu faço para descobrir qual que é o centro de massa de um sistema de partículas ou o centro de massa de um corpo rígido. É claro que a gente não entrou muito em detalhes, porque dá para explorar bem legal essa parte, ainda mais para o pessoal da engenharia, que tem que calcular centros de massa de objetos bastante complicados, né? Então tem aí ideias mais interessantes para trabalhar com o cálculo de centro de massa. Só que como não é o nosso objetivo, foi o suficiente ver o que a gente viu na aula passada, tá? Então nessa aula eu quero já introduzir para vocês a ideia do momento, tá? Do momento linear, tentar discutir um pouquinho o que isso significa e calcular o momento linear de uma distribuição de partículas ou até de um corpo rígido, né? De um sistema de partículas que está em movimento aí e como que isso se relaciona com o centro de massa desse sistema de partículas e eu quero terminar fazendo um exemplo para vocês. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa descrição, tá? Então, olha só. Eu terminei a última aula fazendo esse exemplo aqui para calcular o centro de massa, a posição do centro de massa, tá? De três chapas aqui com uma certa massa em uma certa posição, a gente descobriu onde que é essa posição. Então, beleza. Então, o que a gente aprendeu a calcular até agora foi a posição do centro de massa de uma certa distribuição de partículas, numa certa distribuição de massa, né? Uma posição do centro de massa. E como é que eu calculo isso? Bom, olha, o centro de massa de alguma coisa vai ser a somatória do produto, né, entre a massa vezes a posição que essa massa ocupa, né, de forma discreta. Se eu tiver n massas distribuídas, isso aqui vou ter que somar até n, né? Isso é um peso. Lembra que M1 dividido pela massa total, M2 dividido pela massa total e por aí vai, é um peso, né? É a forma com que a gente vai pesar matematicamente cada uma dessas massas com relação à posição, com relação a alguma origem, né? Um referencial. A massa total, que é a massa MI, onde I é igual a 1 até N. Ou a própria massa total, né? Você pode reescrever isso daqui como somatória, então, da massa MI, onde I aqui é o índice de soma, onde I vai de 1 até N, dividido pela massa total, que aqui eu estou chamando de emão, né? Então, o emão vai ser a massa total do meu sistema de partículas. É somar, basicamente, né? Eu vou somar as massas todas, M1, M2, M3, e ter a massa total. Né? Se eu tenho 3 massas de 1 kg, eu tenho 3 quilos no final. Tá? Então, legal. Se essa for, é claro, uma distribuição discreta, a gente já discutiu isso aqui é uma descrição discreta de distribuição. Uma distribuição discreta. O que quer dizer discreta? Quer dizer que eu tenho espalhadas por aí um sistema de partículas, né? Cada uma com a sua massa, e eu descobri então que, olha, o centro de massa dessa distribuição é alguma posição, né? Porque o centro de massa não tem massa, a princípio, né? Pode até ter alguma massa naquela posição, mas o centro de massa ele não tem massa a princípio, então a posição aqui é que, sei lá, vou colocar aqui. Isso aqui é a posição do centro de massa com relação a alguma origem, né? Tem uma origem aqui, a posição do centro de massa. Agora, se a minha distribuição for uma distribuição contínua, né, ou algo assim, a posição do centro de massa, como é que eu vou descobrir? Bom, a posição do centro de massa desse tipo de coisa vai ser R também, né, com relação a alguma origem. Então, vou escrever aqui uma origem, posição do centro de massa. Vai ser a integral, né, da posição de cada uma das partículas. Opa, aqui não tem o índice de soma. dm, né, onde eu vou integrar esse dm aqui, que é o elemento de massa, no corpo. Afinal de contas, fora do corpo não tem massa, então não tem por que fazer essa integral. Se fizer, vai dar zero. Dividido pela massa total, onde a massa total agora, tá? Eu vou colocar aqui massa total, mas agora a massa total ela é a integral do elemento de massa onde? No corpo. Né? Então tem que descrever isso.
Tá? Se o corpo for homogêneo, isso fica mais fácil, né? Porque a densidade, o que é homogêneo? É que a densidade do corpo ela não muda para cada parte do corpo. A densidade, massa pelo volume mesmo, né? Ou o que a gente chama também de massa específica, né? Essa razão entre massa e volume do corpo. Bom, então dessa forma você consegue calcular, e a gente fez alguns exemplos na aula passada, a posição do centro de massa de uma distribuição. Então, seja ela uma distribuição de partículas, seja ela um corpo contínuo, seja ela uma pessoa. Você pode pegar e calcular qual que é a posição do centro de massa de uma pessoa, né? Você pode fazer essa distribuição, que olha, o centro de massa de uma pessoa está aqui, ó, com relação a alguma origem. Vou botar a origem aqui, ó. Esse é o centro de massa da pessoa, tá? Então você consegue descobrir com isso o centro de massa. Se a densidade for uniforme, ou se a massa específica do objeto for uniforme, no caso de uma distribuição contínua, o centro de massa é basicamente o centro geométrico, que a gente também viu na aula passada. Então, se eu tenho algo assim, né? Se eu pegar aqui por simetria, o centro geométrico vai estar aqui, né? Se for algo, sei lá, circular, o centro geométrico vai estar aqui. Se for em 3 dimensões cilíndrico, né? O centro geométrico está lá, bem no centro geométrico do objeto. Beleza. Então quer dizer que com isso você consegue descobrir uma posição, que é a posição do centro de massa, né? Ou também seria a posição do centro gravitacional. Então todas essas ideias levam a gente a pensar de uma maneira de que se eu tivesse então, ao invés de um corpo rígido grande ou uma distribuição de massa ou de objetos, se eu tivesse toda essa massa naquela posição, o tratamento físico do meu problema ele é mais palatável, é mais fácil de eu poder resolver um problema de dinâmica, um problema de cinemática, né? Se eu for agora analisar o que acontece com aquele ponto, porque aquele ponto ele vai traduzir para mim o que está acontecendo com o objeto todo. Daí eu não vou ficar preocupado qual que é a equação da cinemática para cada uma das partículas que formam esse sistema, e eu fico interessado apenas na dinâmica e na cinemática de um ponto. Tá? Então, sabendo disso, eu posso também associar, né, à posição do centro de massa duas outras coisas. Uma delas, né, que vocês já sabem, é o seguinte, é a velocidade do centro de massa. Velocidade do centro de massa. Porque afinal de contas, se eu tenho uma posição agora e todas as outras posições das outras partículas que formam esse sistema se movimentam, quer dizer que a posição delas varia com o tempo. Se a posição delas varia com o tempo, isso quer dizer que elas têm uma certa velocidade. Né? Então, olha só, se eu pegar essa expressão que está ali, né, vou reescrever aqui, ó, posição do centro de massa. Isso aqui é igual. Então, somatória de MI, onde I... Eu vou tirar aqui ó, o índice de soma, mas lembra que o índice de soma é de 1 até N. Né? De 1 até N. Dividido pela massa. E aqui eu tenho a posição de cada partícula. No caso discreto, né? Vou fazer aqui para o caso discreto. Olha o que eu vou fazer. Eu vou derivar essa expressão com relação ao tempo. Então, vou derivar isso daqui com relação ao tempo. Se eu faço isso, eu vejo como que varia a minha expressão em função do tempo. Mas olha no que isso resulta. Derivada da posição do centro de massa com relação ao tempo, se houver uma variação, essa é a velocidade do centro de massa. Né? É a forma com a qual a posição desse centro de massa varia para cada intervalo de tempo. Isso aqui é uma velocidade instantânea, né? Porque aqui é a derivada. Igual, aqui olha o que eu tenho. Eu tenho somatória, eu tenho uma derivada de uma somatória. A derivada, para quem é matemática é mais fácil de compreender isso, mas ela é um operador linear, né? Então, ela entra dentro das multiplicações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, se eu for derivar, por exemplo, com relação a x, alguma coisa como sendo um escalar que multiplica
uma função que depende de x agora, né? Se esse cara é um escalar, isso aqui é uma função linear, ou seja, eu posso tirar esse escalar para fora e derivar o que está multiplicando o escalar. Aqui é a mesma coisa, o que eu tenho aqui é massa, que é um escalar, né? Eu posso até colocar dentro da... Vamos melhorar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a derivada temporal da somatória. E aqui eu vou dividir, ó, M1 por Emão. Tá vendo? Ó? Como M está dividindo todos os Mzinhos multiplicado por RI, posso colocar aqui, né? Multiplicado por RI. Onde I vai de 1 até N. Tá? Então, como tudo que multiplica o R é uma constante e a derivada não atua em constante, eu posso colocar a derivada aqui dentro da somatória. Então, isso aqui vai ficar somatória, né, de MI dividido pela massa, onde I vai de 1 até N. E aqui eu tenho a derivada temporal do que? De RI. Só que essa derivada aqui, temporal de RI, é o quê? Vou até escrever aqui do lado. Derivada temporal de RI é a velocidade daquela partículazinha. Tá? Então, olha só, concluindo, né? A velocidade do centro de massa, ela é a somatória, também aqui, ó, do produto da massa, vezes a velocidade que aquela massa tem, mas isso com relação com o seu peso, né? Aí. Então eu consigo descobrir agora qual que é a velocidade daquele centro de massa. Eu posso também, se eu quiser e estiver interessado, descobrir qual que é a aceleração, se houver uma certa aceleração, né, do centro de massa. Basta o quê? Fazer a mesma coisa, derivar a velocidade do centro de massa com relação ao tempo. Vou deixar para vocês fazerem em casa, mas vocês podem verificar que o resultado vai ser isso daqui, ó. Aceleração, opa, aceleração aí, tudo isso dividido pela massa total, tá? Bom, então quer dizer que se eu conhecer numa distribuição discreta de partículas, então tem uma partícula aqui, essa partícula está indo para cá com uma certa velocidade 1, vamos chamar de 1, né? Ela tem uma aceleração causada por alguma força de interação, que ela está interagindo com algum tipo de força elétrica, força elástica, força gravitacional, qualquer tipo de força, né? Essa força está apontando, pode estar apontando na mesma direção da velocidade, pode estar apontando na direção oposta à velocidade, mas é uma aceleração associada a esse corpo, né? E esse corpo tem uma certa posição com relação ao sistema de coordenadas, uma certa origem. Daí eu tenho uma outra massa aqui, que é a massa M1, que tem uma outra velocidade, velocidade está para cá. Opa, massa M2, velocidade está para cá. Tem uma outra aceleração para cá, por exemplo, né? Eu posso ter N corpos, eu vou chamar aqui então de Vn, N corpos, com a sua massa, M, N com a sua aceleração, A, N. Tá? Daí se eu quiser descobrir então qual que é a posição do centro de massa desse sistema, eu vou utilizar essa expressão aqui, né? Essa expressão vai me dar aonde vai estar o centro de massa desse sistema, mas eu posso descobrir também a velocidade então do centro de massa, que tem massa emão, né? Veja, esse ponto ele não existe, né? É um ponto matemático, ele não tem essa massa emona. É um ponto que, se existisse, ele teria toda a massa do meu sistema, né? E com uma certa aceleração também, que seria a aceleração do centro de massa. E como é que eu calculo isso? Bom, a velocidade do centro de massa vai calcular dessa forma e a aceleração do centro de massa vai calcular dessa forma, tá? Mas, de novo, é importante lembrar que o centro de massa é uma posição abstrata, matemática. Vou colocar aqui, matemática, né? Onde está ou estaria toda
a massa do sistema. Né? Então, lembrando sempre daquele exemplo que eu dei para vocês da régua. Então, tem uma régua aqui, se eu coloco meu dedo em cima do centro de massa, que é mais ou menos 15 aqui, né? Minha régua vai ficar equilibrada, por quê? Porque é como se esse ponto é onde tivesse toda a massa da minha régua. Né? Se eu seguro minha régua por aqui, ela não vai cair. Se eu for segurar por outro ponto, daí eu vou cair, porque o meu corpo está com toda a massa num ponto específico. Tá? Certo? Então, com isso, a gente consegue descobrir então essas relações entre posição, velocidade e aceleração do centro de massa. Pode ter aceleração nula, pode não ter. Isso depende da análise da dinâmica, né? Da aplicação de forças que vai ter no meu sistema. E a conservação do que a gente vai chamar de momento linear está intrinsecamente conectado com isso. Tá? A gente vai analisar isso um pouco mais para frente. Então, vou aproveitar agora e introduzir essa ideia de quantidade de movimento ou de momento linear, tá? Que é algo que realmente não é trivial da gente compreender, mas também não é complicado não, tá? Então vamos lá. Então olha só, eu acho que aqui deu para ter uma boa revisão do que é então essa ideia de centro de massa. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Depois a gente vai utilizar essas noções de novo. O que eu quero introduzir agora para vocês é o que a gente chama de momento linear. Tá? Tem três nomes aqui que são importantes, que é o chamado momento linear, ou de quantidade de movimento, quantidade de movimento, ou também você pode encontrar em alguns livros, tá? Chamando essa quantidade aqui de momentum. Momentum linear, tá? Momento linear, quantidade de movimento, ou apenas momentum, tá? Geralmente a representação dessa quantidade que é uma quantidade vetorial, tá? É o P, mas podem ter livros que vão colocar isso aqui, ó, como Q, porque está relacionado com quantidade de movimento, tá? Para não ficar confuso, aqui na nossa descrição, eu vou utilizar apenas o P, tá? Um P, que pode ser P maiúsculo, P minúsculo, dependendo do contexto, tá? Porque geralmente o P maiúsculo a gente usa para centro de massa e o P minúsculo a gente usa para as partículas, tá? Mas o que é esse momento linear ou essa quantidade de movimento? Olha só. Nas aulas passadas, a gente estudou sobre a conservação da energia e a gente falou sobre a energia, tá? E energia é uma coisa bem interessante e importante, que apesar de a gente saber como calcular trabalho, como descrever essa quantidade que é a energia, que a gente mede no sistema internacional como joules, né? A gente não sabe muito bem o que ela é. Contudo, ela é uma quantidade muito importante porque ela acaba se conservando quando eu não tenho forças não conservativas atuando sobre um certo movimento. Lembram? Se eu não tenho essas forças não conservativas, existe muito claramente uma conservação do que a gente chama de energia mecânica, que é a energia cinética, mas a energia potencial. Então, para quem não lembra, volta nas aulas de conservação de energia, que lá eu abro todas as contas e mostro para vocês isso, tá? Então, energia é uma coisa muito importante. O problema é que agora, né, isso está nos exercícios propostos para vocês fazerem. Eu fiz um exemplo disso no caso da energia. É que se eu tiver uma força que não seja conservativa, como por exemplo uma força de atrito, eu tenho dissipação de parte da energia. Então, minha energia mecânica final e inicial são diferentes. E a energia é perdida em outras formas de energia, como barulho, né, energia sonora, como luz, né, energia luminosa, como calor, né, outro tipo de energia térmica. Então, eu tenho essa perda de energia. Contudo, eu posso, em algumas circunstâncias, no caso de um sistema isolado, trabalhar com essa conservação de energia. Então, energia para a gente uma ideia
muito importante para entender essas reações de transformação de uma energia para outra energia e como isso impacta na dinâmica do meu sistema. Tá? Se o meu sistema é todo fechado, né, não há trocas de energia com o ambiente, daí o meu sistema conserva energia total, não tem jeito, né? Então a energia, por mais que ela se transforme de uma forma para outra, essa energia total ela é conservada. Está lá dentro, mas está em outras formas. Se eu tinha algo com uma certa velocidade e depois sofreu uma certa dinâmica e transformou essa energia que antes era energia cinética em energia mecânica, energia térmica, energia sonora, mas está lá. Tá? Essa quantidade está conservada no meu sistema. Bom, isso é energia. Agora, aliado a a esse tipo de análise, né, existe isso aqui, ó. Então imagina que eu tenho um corpo, né, um corpo aí qualquer, uma certa partícula de massa m, e esse corpo tem uma certa velocidade, né? Beleza. Existe uma quantidade que é o que a gente chama de momento linear, tá? E isso aqui não é Isso aqui é algo também que experimentalmente a gente consegue verificar, tá? Então a natureza nos deu isso como um princípio fundamental. Se eu multiplicar a massa pela velocidade desse corpo, tá? Eu tenho um nascimento aqui de uma quantidade que é o que a gente chama de quantidade de movimento, ou de momento linear, ou de momentum desse corpo. Então veja que quanto maior a massa do corpo, ou quanto maior a velocidade do corpo, maior é essa quantidade de movimento. Então daí vem o nome, né? Quantidade de movimento, tá? Então produto da massa, que é uma quantidade escalar, né? Não é vetorial, pela velocidade dessa massa. Isso me dá essa quantidade aqui, que é o que a gente chama de momento, ou quantidade de movimento. Então, vou só reescrever aqui. Então, P, que é quantidade de movimento, momentum ou momento linear, é massa vezes a velocidade. Né? Se eu for analisar qual que é a unidade de momento é massa no sistema internacional, que é quilograma, vezes velocidade, que no sistema internacional é metro por segundo. Então, unidade no sistema internacional de momento é quilograma, metro por segundo. Né? Agora, vocês podem também perceber o seguinte, qual que é a unidade de Newton? Newton, que é força, né? Era massa vezes aceleração, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Então, a diferença entre a unidade de Newton e a unidade pro momento é dividido aqui pelo tempo, né? Então, isso aqui vai dar, olha só, se eu multiplicar isso aqui por segundo e multiplicar isso aqui por segundo, isso aqui acaba virando a unidade de momento. Então, isso aqui também é Newton vezes o segundo, tá? Bom, então olha só, unidade no sistema internacional de momento é quilograma vezes velocidade, quilograma vezes metro dividido por segundo. Só que também no sistema internacional eu posso escrever essa unidade como Newton vezes segundo. E isso vai ficar claro para vocês por que isso é verdade um pouquinho mais para frente, tá? Mas aqui já é verdade, né? Porque dá para a gente reescrever dessa forma já que são equivalentes, mas fica um pouco mais claro ainda para vocês, tá? Então, legal. Então, quer dizer que, associado a uma certa partícula de massa m com uma certa velocidade, eu tenho também associado um momento. Tá? Então, se eu tenho aqui a partícula partícula m1 com uma velocidade v1, eu tenho associado também a essa partícula um momento p1, que é m1 vezes a velocidade v1. E você pode notar que
vetor, momento, né, é um vetor que aponta na mesma direção que a velocidade, certo? Então ele aponta, eu vou desenhar aqui no mesmo desenho, os dois juntos, apontam na mesma direção que a velocidade. Tá aqui, EP1, né? Eu não posso somar P1 com V1, não existe isso. Lembrem disso, tá? Cuidado para ficar somando vetores que eu não posso somar. Não posso somar o vetor V com P, porque são vetores diferentes. Um é vetor velocidade, o outro é vetor momento. Eles têm unidades diferentes. Não posso somar essas coisas, tá? Então cuidado. Eu posso representar no mesmo desenho, é uma representação, tá? Então, associado aqui ao meu corpo M1, que tem uma velocidade V1, eu tenho um momento P1. A gente já viu isso nas aulas de cinemática, de que velocidade é uma quantidade vetorial que é sempre tangente à trajetória de um objeto. Então, na cinemática, né, quando o meu objeto está fazendo o meu movimento, a velocidade, o vetor velocidade, tem direção que sempre aponta na direção tangente ao movimento. Tá? Então, da mesma forma, o momento, a quantidade de movimento também sempre vai apontar na direção da velocidade, ou seja, sempre na direção do tangente à trajetória de alguma partícula. E outra coisa, olha só, massa é sempre uma quantidade positiva, não existe massa negativa, certo? Então, o sentido, não apenas a direção é a mesma que a velocidade, mas o sentido do vetor do momento também é a mesma do vetor velocidade. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Ambos apontam sempre para a mesma direção, tá? Então, legal. Então, quer dizer que se eu tenho ali minha massa M1, eu tenho um certo momento associado a essa massa. Daí você pode perguntar, mas por que essa quantidade é importante? Olha só. A gente descobriu que essa quantidade é importante porque essa é uma quantidade que acaba se conservando, é uma quantidade universal, que acaba se conservando antes e depois de uma colisão, ou acaba se conservando sempre que eu tenho também um sistema isolado, um sistema onde não tenho ação de forças não conservativas, tá? Mas isso vai ficar mais claro para vocês quando eu for falar sobre conservação de momento linear um pouco mais claramente para frente, tá? Agora eu só quero definir essas quantidades para vocês. Então aqui eu tenho momento, tá associado a uma partícula. Agora, né, o que a gente vem estudando até agora foi uma distribuição de partículas. Então, se eu tenho uma partícula aqui, que tem uma certa velocidade para cá, que tem uma massa m1, uma velocidade v1 nessa direção, mas eu tenho uma outra partícula aqui, que tem uma outra massa, m2, com uma velocidade para cá, v2, e tem uma outra massa, que tem uma velocidade para cá, com velocidade v3, né, massa m3. Ou seja, eu tenho n massas, massa mn, com uma velocidade vn. Né? Isso daqui forma o meu sistema de partículas. Tá? O meu sistema de partículas ou sistema de massas. Que cada uma tem a sua velocidade, cada um tem a sua massa, cada um pode ter a sua aceleração, inclusive, como a gente já viu, né? E em cima dessa distribuição eu posso calcular essas três coisas. Posso calcular a posição do centro de massa, posso calcular a velocidade que esse centro de massa tem com relação a um referencial e posso calcular a aceleração desse centro de massa também, né? Agora, do ponto de vista do momento, né? Olha só, vamos lá. A velocidade do centro de massa a gente já aprendeu a calcular. Velocidade do centro de massa é igual somatória, né, de m1 vezes velocidade i1 dividido pela massa total, onde i vai de 1 até n. Eu vou passar o m multiplicando aqui. Então isso aqui vai virar emão, velocidade do centro de massa, que é um vetor, né, que é igual a somatória de m e vi, que é um vetor, onde i vai de 1 até n. Mas olha só, essa quantidade aqui que eu acabei de escrever, emão, que é a massa total, vezes v,
que é a velocidade do centro de massa, essa é uma quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Mas é a quantidade de movimento do quê? Do centro de massa. Né? É o momento linear do centro de massa. E esses MI e VI é o momento linear de cada uma das partículas. Então fica claro aqui que para eu calcular o momento, né, o momento total do meu ponto, que é o centro de massa, basta eu fazer o seguinte, olha, eu vou somar os momentos lineares de cada uma das minhas partículas. Isso vai me dar o momento associado ao centro de massa ou o momento total. Né? Então, se eu somo, o momento eu posso somar, né? Porque o momento é o mesmo vetor, só que é um vetor de cada partícula. Né? Se eu somar todos eles, eu tenho o momento total, que é o momento do centro de massa. Então, olha o que isso me diz. Isso me diz que o momento total de uma distribuição de partículas que é igual à somatória dos momentos individuais de cada uma das partículas, né, onde até n, é igual ao quê? Ao momento associado ao centro de massa. Então, se eu somar o momento, a quantidade de movimento de todo o meu sistema de partículas, essa quantidade de movimento é a mesma quantidade de movimento associado a um corpo de massa total m, mzão, m maiúsculo, né? Um corpo que está aqui, que tem uma mzão, que tem uma velocidade associada ao centro de massa, né? Que essa, inclusive, tem aqui um momento também associado ao centro de massa, que aponta na mesma direção. Então, com isso, eu consigo calcular o momento associado a esse centro de massa. Certo? Bom, para fazer um exemplo, vamos fazer um exemplo aqui rápido para vocês, tá? Eu separei aqui um exemplo bem rapidinho, tá? Vou deixar aqui no canto para vocês poderem ver. Aqui, tá? Então, olha só. Esse exemplo diz o seguinte. Eu tenho uma figura aí que tem 3 corpos, né? De massa M1, massa M4, M1, M2 e M3. Uma tem 6 kg, a outra tem 4 kg e a outra tem 2 kg. Cada uma tem a sua velocidade, né? V1 está apontando nessa direção, né? Para a direita, tem apenas velocidade na direção X. V3 está apontando para baixo, tem apenas velocidade na direção Y. E o V2 está apontando para cá, né? Nessa diagonal, fazendo um ângulo de 37 graus com horizontal. E aqui em cima eu tenho um módulo de cada velocidade. Olha, a velocidade V1, vamos escrever aqui, ó. A velocidade V1, ela aponta só para a direita. Ela tem módulo 4 metros por segundo. Então, ela vale 4 metros por segundo na direção I. Né? I, tá aqui. Isso aqui é a direção J. A velocidade V3 aponta para baixo. E ela tem que módulo? Tem módulo 2 metros por segundo. Ah, então ela aponta 2 metros por segundo, mas na direção negativa de J. Então tem um menos aqui, J. E lembra da unidade, né? Unidade que é sempre metros por segundo. Agora, o V2, que é 3, ó, essa quantidade aqui vale 3. Mas parte dele aponta para baixo, na direção negativa de J, e parte dele aponta para a esquerda, na direção negativa de I. Então, V2 vale quanto? Olha, ele vale V2, vou colocar aqui, ó, essa quantidade aqui, né? Geometricamente, você pode fazer a conta, né? Você pode usar cosseno para descobrir isso aqui, ó. Então, essa quantidade aqui que eu vou chamar de V2x, V2x vai ser quanto? Vai ser o V2 cosseno de 37 graus. E essa quantidade aqui, que eu posso chamar de V2y, vai valer quanto? V2y vai ser igual a V2 seno de 37 graus. Tá? Vamos fazer a conta rapidinho aí, só para ver quanto que isso vai dar. V2 que vale 3,
vezes um cosseno de 37 vai dar 2,39. Só que é 2,39 na direção negativa, então é menos 2,39 na direção y, né? Menos a componente y, que é V2, que é 3, vezes o seno de 37 graus, que é 1,8, menos 1,8 na direção j. Então eu tenho as três velocidades. Tenho a velocidade V1, tenho a velocidade V2, tenho a velocidade V3. E a pergunta é, determine o vetor momento linear do sistema. Então o momento linear do sistema vai ser a soma do momento linear de cada uma das minhas partículas, né? Então a partícula P1, partícula 1, tem momento linear M1 vezes V1, né? Então isso aqui vai dar quanto? Ó, vai dar, só multiplicar ali, ó, vai dar 4, M1 vale 6, então 4 vezes 6, 24, então 24 é na direção y. E a unidade, né, que é quilômetro por segundo. P2 é M2 vezes V2. Quanto que é M2? M2 vale 4. Então, eu tenho menos 2,39 vezes 4, que dá 9,56, menos 9,56 na direção y, menos, né, 1,8 vezes 4, 7,2 na direção j. Tá vendo que P2 aponta na mesma direção aqui que V2. E P3, que vale M3 vezes V3, isso aqui vai dar quanto? 2 quilos ali. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, menos 4 na direção J. Quanto que é o momento linear do sistema? Momento linear do sistema, que é o momento linear total, que é igual ao momento linear do centro de massa associado a esse sistema, é a somatória do momento linear de cada uma das minhas partículas. Então, o momento linear total vai ser P1 mais P2 mais P3, né? Não tem choro nem vela. Então, quanto que vai dar esse momento linear total, que é um vetor? Ó, ele vai dar, vamos somar aqui, ó, 24 menos 9,56 menos 4, opa, menos 4 não, 24 menos 9,56, tá? Vai dar 14,44 na direção y. E na direção j agora eu tenho 7,2 menos, né, 11,2, é claro, né, 11,2 na direção j. E unidade, que é quilograma metro por segundo. Então esse é o vetor. E é um vetor, olha, que aponta parte dele na direção y. Então vamos até desenhar aqui. Parte dele aponta na direção y. Parte dele aponta na direção y para cá. E parte dele aponta na direção j para baixo. Então o resultante desse vetor é algo que está apontando para cá. Esse aqui é o momento total, o momento associado ao centro de massa desse meu corpo. Certo, pessoal? Então, até agora, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o que é essa quantidade de movimento, o que é o momento linear, como é que a gente define. Então, é um produto entre a massa de uma certa partícula vezes a velocidade. A isso a gente associa essa quantidade, que é o momento. Tá? É como se fosse uma... A ideia é semelhante à ideia da energia cinética associada a alguma coisa, né? Depois a gente vai ver como trabalhar com isso, mas a princípio, então, esse é o meu momento. Então, eu sei calcular momento de partícula é massa vezes sua velocidade. Com isso, eu consigo calcular o momento associado a uma distribuição toda. Né? Então, se eu calcular o momento de uma distribuição toda, que é somar todos os momentos de cada uma das partículas, eu tenho o momento total, e esse momento total, numericamente, é igual ao momento associado ao centro de massa dessa partícula. Lembrando que o centro de massa é uma quantidade o quê? Virtual, né? O centro de massa é um ponto matemático em algum objeto, em uma distribuição.
não fisicamente existe ali uma massa, certo? Isso não é o que está acontecendo. É um jeito de ver o problema de uma maneira diferente, certo? Então tá. Então acho que tá bom por hoje. Na próxima aula a gente já começa falando sobre a conservação do momento angular, do momento linear, e a gente vai fazer uma análise das interações entre um sistema de partículas, tá? Tem forças internas, forças externas, então a gente explora um pouquinho disso na próxima aula. Certo, pessoal? Então até a próxima aula. Tchau!